Seja muito bem-vindo à nossa agência de comunicação. Deputado, gostaria de saber como que está sendo esse primeiro momento, né? Esse já foi um pouco mais de 100 dias como parlamentar federal. Como que está sendo o seu contato com tantos outros colegas que, embora estejam buscando cada um a fatia, né, para o seu lado, mas é a primeira vez? Como que o senhor está se sentindo? Como que está sendo o seu relacionamento com esses colegas de bancada de outros estados? Eu comecei minha vida pública como vice-prefeito da minha terra e fui prefeito aos 25 anos. E tenho muita afinidade com o Executivo. Aprendi no Parlamento, aqui na Assembleia Legislativa do Estado, por 2 mandatos. Mas eu não tenho dificuldade de relacionamento. Tenho buscado maior afinidade com os parlamentares do meu partido e outros partidos. Apesar de que o Congresso Nacional hoje se traduz algo que, primeiro, reflete parte do segmento da sociedade. Que é o quê? Que é o ódio, que não está só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Vídeo que aconteceu com os estudantes brasileiros em Portugal, que é um país irmão, e que tanto os portugueses quanto nós temos muito carinho pelos portugueses, haja vista a colônia de portugueses no Brasil, né? E por vaga no mestrado de determinada universidade, se colocou ali uma caixa, né, para quem pudesse e tivesse interesse em apedrejar estudantes brasileiros, que eles chamam de brazuca, certo? E por que eu digo isso? Porque o Congresso Nacional, e principalmente a Câmara dos Deputados, não reflete essa relação do PT-PSOL versus PSL. A grande maioria dos parlamentares não tem esse tipo de pensamento. Nós entendemos que o Brasil é um país plural, que nós somos uma democracia ainda jovem, que precisamos garantir os direitos democráticos, mas precisamos também, o poder público principalmente, atuar com transparência, certo? E fazer investimentos necessários para que a gente possa fazer frente a isso. Veja bem o seguinte, ontem foi comemorado o Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador. E com certeza a grande maioria das pessoas que têm condições, que têm saúde, conhecimento e aptas a trabalhar não comemoraram. O Brasil hoje tem mais de 13,4 milhões de pessoas desempregadas. Em torno de 5 milhões que é chamado de desalentados, que são pessoas que perderam a esperança de ter oportunidade no mercado de trabalho, então não procuram mais trabalho. E você tem aí um volume não inferior a 10 milhões de pessoas que estão em subempregos, popularmente conhecido, principalmente aqui na nossa região, como bico. Faz um bico aqui, um bico acolá. E Manaus tem mais de 18% de desempregados só em Manaus. Se você pegar este número de desempregados mais os desalentados, só em Manaus são mais de 300 mil pessoas aptas a adentrar no mercado de trabalho que estão fora do mercado de trabalho. Eu não estou colocando aí quem está em subemprego e quem empreende, que é o vendedor de pipoca, né? Aquele que montou ali seu pequeno salão de beleza num bairro, é aquele que está vendendo churrasquinho de gato, que sempre todos nós paramos e compramos, né? Que tem uma pequena oficina e um pequeno ateliê. Então, essas pessoas, ela não está preocupada se o presidente é de esquerda ou de direita. Essas pessoas estão preocupadas que o Brasil dê certo, que ele avance, que nós possamos e tenhamos a responsabilidade, enquanto parlamentar, de fazer as reformas necessárias e destravar o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, eu penso dessa forma, do ponto de vista, eu me relaciono com todo mundo, não faço política com ódio, até porque política é um processo que é bom para a sociedade. Quem criminaliza a política é contra a democracia, e eu sou um democrata por convicção, acredito na democracia, que é o melhor instrumento de governo. Agora, o Brasil precisa avançar muito, e nós, muito mais. Nós, enquanto Amazonas e Amazônidas. Por quê? Porque os indicadores sociais e econômicos não são favoráveis a nós. Muito pelo contrário, nós sempre estamos na rabeira do restante do Brasil. O senhor que sempre levantou a bandeira pela educação, né? Faz parte da comissão do Sindra, e vocês estiveram recentemente no Alto Solimões, né, para verificar a construção de 2 universidades. Estava na iminência de sair da pauta, saiu, como é que anda essa situação?
O presidente Jair Bolsonaro retirou o projeto de criação das 2 universidades, tanto a do Médio Alto Solimões, a do Médio e Baixo Amazonas. E eu, como membro da Sindra que você citou, sou um dos vice-presidentes, solicitei uma audiência pública com a presença do ministro da Educação, ainda era o anterior, agora já é o novo ministro, para que a gente possa discutir isso. É lógico que nós não vamos discutir só isso. Por quê? Porque nós não podemos aceitar que 30% no custo das universidades. A Universidade Federal do Amazonas, como é o nosso caso, já tem muita dificuldade orçamentária e financeira. Um corte desse praticamente vai parar a universidade, certo? Então, nós precisamos da construção de novas universidades no Estado. Tem gente que diz, mas para que novas universidades? O Estado da Bahia tem mais de 9 universidades. Por quê? Porque a gente estava investindo em pesquisa, em conhecimento, em extensão e interferindo sobremaneira na melhoria da qualidade de vida. Nós temos aqui no Norte e no Amazonas os piores resultados de educação do Brasil, do ponto de vista global. Eu não estou falando do ponto de vista só universitário, só ensino médio fundamental ou a pré-escola, eu estou falando na globalidade. Então, a presença dessas universidades interfere, primeiro, na produção e na reprodução do conhecimento, do saber. Segundo, que o papel da educação, e eu não sou nem a favor da escola com partido e nem a favor da escola sem partido. Eu entendo que a escola e o professor ajuda a criança, o adolescente, o jovem a pensar, a ser criativo. Esse é o papel da escola. Até porque a educação em si, pessoal, isso é responsabilidade da família, não é responsabilidade da escola. Eu, como pai, e tenho um casal de filhos, não abro mão disso, nem minha esposa. Mas o papel da escola tem intrinsecamente ligado ao desenvolvimento das grandes nações e do mundo moderno. Então, o papel da universidade é esse. Por que muitos jovens saem do interior para vir para Manaus? Só pela expectativa de trabalho? Não. Com um sonho de ingressar numa universidade e ter um curso superior, porque ele sabe o quanto isso fará diferença, não só para uma oportunidade no mercado de trabalho, mas para o futuro da sua vida. Sim. E é uma alegria, né? É uma alegria. Eu não sei a sua formação, mas eu sou formado em jornalismo, em comunicação social, sou da turma de 88, né, da Universidade Federal do Amazonas, da nossa querida UFAM. Então, nós não podemos abrir mão disso, e eu vou lutar, e eu não tenho dúvida que toda a bancada do Amazonas, todos os meus outros pares deputados federais, os outros 7 deputados federais, como os 3 senadores do Amazonas, vamos lutar para que a Universidade do Médio e Alto Solimões seja criada só um registro. Lá no Alto Solimões nós fazemos fronteira com o Peru e com a Colômbia. E alguém desavisadamente poderia dizer, mas o Peru e a Colômbia são países pobres. O Peru é detentor da primeira universidade na América do Sul, que é a Universidade de São Marcos. E os 2 países, cada um tem um prêmio Nobel de literatura. Certo? E tem muito domínio sobre muitas coisas no que diz respeito à pesquisa e à extensão. Então, eu não tenho o menor receio de afirmar que a criação de uma universidade lá, nós ganhamos mais. Até porque seria voltada à vocação do local, né? Os cursos que seriam implantados. E é uma região distante, com um fuso horário diferente da cidade de Manaus e de grande parte do estado do Amazonas, e permitiria uma outra coisa. Nós temos ali naquela região mais de 300 comunidades indígenas, mais de 80 mil a população indígena, com várias etnias. Permitiria que essa integração, por quê? Porque o saber, o conhecimento, ele não tem um domínio territorial demarcado. Né? Até porque a população que habitava naquela região estavam antes do processo da colonização. Né? E você tem lá o registro dos povos como os incas, que habitaram aquela região. Então, essa universidade é de fundamental importância. Não diferente a do Médio Solimões e a do Baixo Médio Amazonas, que nós temos, você já ouviu isso desde jovem, eu também, que nós temos um grande potencial, mas a gente não sai desse potencial. A gente só fica na expectativa do potencial. Então, nós vamos continuar lutando pela criação dessas 2 universidades federais no estado do Amazonas. E pegando um gancho disso que o senhor falou, fica também o modelo Zona Franca, né, que é tão questionado pelos outros estados e, inclusive, gerou essa polêmica agora recém, por conta do pronunciamento do ministro da Economia. Que sugestões no campo do agronegócio, no campo do setor primário, o senhor teria para
minimizar, né, para melhorar o foco da economia para a nossa região e sair um pouco aí dessa visão de somente a indústria, que nós sabemos muito bem que gera emprego, mas que é um modelo dos anos 60, tem que realmente ser readequado para a nova atualidade, para a nova geração que está aí. O que o senhor sugere? Eu gostaria de responder, se você me permite, essa pergunta em 3 questões. Primeiro, o modelo Zona Franca de Manaus ele é fundamental para nós. Ele é o ar que a gente respira. Por quê? Porque o comércio em Manaus e serviço existe basicamente em função do modelo Zona Franca. Eu hoje dei uma entrevista mais cedo e dizia o seguinte: todos os estados do norte do Brasil, os municípios recebem mais recursos do Fundo de Participação dos Municípios do que o ICMS. No Amazonas é diferente, os municípios recebem mais do ICMS do que do FPM. Por quê? Por causa do modelo Zona Franca de Manaus. Esse modelo, ele terminou o ano passado, certo? Com mais de 85 mil ocupações, dezembro de 2018. E teve um faturamento de 92,7 milhões, certo? Ou seja, não, minto, 92 bilhões,7 milhões. Então, seja, é um grande faturamento. Isso permite que o Estado do Amazonas seja o maior arrecadador de tributos federais do norte do Brasil. Nós arrecadamos muito mais do que 40%. E grande parte desses recursos vão para a União. E aí eu gostaria o seguinte: primeiro, nós tivemos ainda resultado de uma decisão covarde do presidente que saiu, certo? E o que esse presidente fez? Ele pegou para compensar a perda em relação à questão do diesel e a pressão dos caminhoneiros. O que o Temer fez? Pegou e diminuiu a alíquota do IPI para os concentrados. Agora, força da pressão da Organização Mundial de Saúde, veio uma consulta pública para o segmento fora da Zona Franca de Manaus, que são os insumos utilizados principalmente para a produção de tablets, de computadores, telefones celulares e smartphones, certo? Esses componentes. E aí também criou uma grande discussão. Quando é véspera de Quinta-feira Santa, o ministro Paulo Guedes, numa emissora nacional, diz o seguinte, que ele vai fazer uma reforma tributária e vai reduzir tributos. E uma jornalista que já nunca viu com bons olhos o modelo Zona Franca questiona o seguinte: como é que fica a Zona Franca? Ele disse: eu não vou mexer na Constituição. Agora o Brasil não pode pagar por Manaus, pela Zona Franca de Manaus. Sim. E aí ele pediu uma reunião com a bancada, entrou em contato com o líder da bancada, que é o senador Amar Aziz, que também é presidente da CAI. Por que o presidente da CAI? Porque o presidente da CAI tem muito poder no Senado da República e lida diretamente com o ministro da Economia. Certo? E aí nós fomos lá, parte da bancada se fez presente, e ele pediu desculpa e disse o seguinte: não, em momento nenhum há interesse, nem da nossa parte da economia, muito menos do presidente, de mexer no modelo Zona Franca. Veio um julgamento que todos nós esperávamos do Supremo. O Supremo decidiu pelo correto, certo? Lá na década de 60. E o IPI, ele é computado por etapa. O que acontece? Quando esse polo de componentes compra o insumo, compra-se o componente, o que acontece? Ele tem, e aí é que foi o X da questão, ele se acredita, né, sobre uma premissa da cobrança daquele IPI. Quando ele vai vender o bem final, aí há o débito e vai ver quanto é que ele tem nessa balança para com o fisco. Essa foi a questão, resumindo aqui de forma muito simplória, a questão da SF. O que diz o ministro da Fazenda, da Economia, melhor dizendo, corroborando principalmente com a mídia do Sudeste brasileiro, com o Estadão, Folha de São Paulo, Jornal Globo, as emissoras de televisão, que o prejuízo era de mais de 16 bilhões. Ele foi mais longe. Ele disse que o prejuízo era de 24 bilhões. Certo? E que é mentirosa. A Secretaria de Fazenda fez um estudo e divulgou essa semana que a diferença é de 900 milhões, menos de 1 bilhão de reais. E veja bem o seguinte, eu acabei de dizer que nós somos os que mais arrecadamos tributos federais. Nós somos um estado que menos recebemos tributo federal. Agora, bora para aquilo que você colocou
E eu vou começar a responder de trás para frente. O presidente Jair Bolsonaro, quando esteve em Rondônia, né, antes dele ser vítima daquela tentativa de homicídio, ele se comprometeu em construir a BR-319. Certo? Nós somos um Estado, hoje tem uma nota no jornal local, que diz o seguinte, que grande parte do país já está com a tecnologia de 4G, de internet, na telefonia móvel. Aqui no nosso estado é mentiroso. É mentiroso. Por quê? Porque mesmo em Manaus o sinal é ruim e a grande maioria do interior você não consegue falar em 4G com mais de 95%. Mas isso é um problema e conversando com os colegas do Pará, de Roraima, do Acre, de Rondônia, do Amapá, que está em toda a Amazônia, inclusive em boa parte do Mato Grosso. Então esse é um problema que não é afeito só ao Amazonas, é a Amazônia. Aí veja bem o seguinte, quantos aeroportos nós temos operando comercialmente com balizamento e sinalização para voo noturno? Nós temos Tabatinga, tirando Manaus, Tefé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira tem, mas é o aeroporto mais utilizado pelo Exército Brasileiro. Fora isso, você não conta a palma de uma mão. Todo o interior descoberto. Vai com pista agora que também, você não pousa um avião de maior porte. Isso aumenta sobremaneira o custo da aviação. Para você ter uma ideia, você citou que eu estive em Tabatinga, Benjamin Constant. Um cidadão que ia atravessar a fronteira, é só atravessar a rua, sair de Letícia para Bogotá, Bogotá, Miami, todo esse trajeto é mais barato do que uma passagem da Azul de Manaus para Tabatinga ou de Tabatinga para Manaus. Veja o quanto é caro. Fora isso, Manaus ontem, mais uma vez, eu não sei aqui nessa região da cidade, mas viveu um grande apagão. E a empresa que agora está privatizada não diz um ai, não dá uma satisfação para a população, certo? E como é no interior? O senhor está com um projeto, né, referente à internet. Então, o que eu estou lhe colocando disso? Que é muito difícil você interiorizar o desenvolvimento econômico. Agora, bora olhar pelo prisma antes de eu chegar na agricultura e na pecuária. Nós tivemos uma notícia hoje que o governo federal vetou a proposta do edital e um consórcio que se juntou de várias instituições de pesquisa, inclusive da iniciativa privada, para tocar o CBA. Certo? Mas nós temos o potencial da biotecnologia. Isso. Certo? Passa necessariamente, pelo menos a matéria-prima, pelo interior do estado. Turismo. Milhares de pessoas vêm para o Amazonas pescar. Sai da Eduardina e vai direto para o interior. Não passa um dia em Manaus. Turismo de pesca e outros passa necessariamente também pelo interior do estado. Aí nós temos a questão mineral. Está aqui o potássio aguardando uma questão judicial e ambiental. Nós temos aí o garimpo, vou falar do que teve mais polêmica recentemente na mídia, o garimpo do Madeira. Mas nós temos N garimpos e N potencial mineral. Está aí o gás e o petróleo de Urucu, que está subexplorado porque a Petrobras não tem dinheiro para fazer investimento. E eu poderia citar tantos outros, mas vamos ficar nesses. Aí você tem todo o potencial madeireiro e de produtos não madeireiros, que são óleos e essências, certo? E aí você esbarra na falta de transporte, na falta de logística, na falta de infraestrutura e numa legislação que só serve ao Amazonas, não serve aos outros estados. Nós não podemos nada. Então, não é simples criar uma alternativa econômica do dia para a noite. E mesmo que nós tivéssemos todas essas condições, nós não faremos com menos de 12, 15, 20 anos para amadurecer. Veja o número que eu citei do polo industrial da Zona Franca de Manaus. São 92 bilhões de faturamento. É muito dinheiro para a gente chegar a um patamar disso. Agora, e a agricultura e a pecuária, Sidney? Eu acredito muito, tanto é que eu sou autor de uma emenda na Constituição do Estado, que o Estado, assim como na educação e na saúde, tem um valor definido para gastar, nós temos agora na agricultura, na pecuária, na pesca e na piscicultura. Nós saímos de menos de 100 milhões para 400 milhões esse ano. E veja bem o seguinte, nós não precisamos desmatar. Porque eu vou dar um exemplo para quem não conhece. Quem planta a mandioca da farinha que todos nós comemos, hoje ele abre um roçado aqui. No ano que vem, ele não vai plantar nessa área. E olha o que ele derrubou, queimou, preparou essa área para plantar. Ele vai derrubar outra área. Até isso aqui virar uma mata, de uma grande capoeira, para ele fazer o mesmo processo. Mecanizado não, ele planta na mesma área e triplica a produtividade e a produção. Então, eu acredito nisso. O sul do Amazonas,
O nosso rebanho de gado é 1,5 milhão de cabeças de gado. 1 milhão está no sul do Amazonas. Se nós mecanizarmos e fizer um manejo, plantar um capim de boa qualidade, melhorar a assistência técnica, a gente aumenta o nosso rebanho 4 vezes mais sem derrubar uma árvore. E a piscicultura também, né? E a piscicultura, o Amazonas é o maior consumidor de peixe do Brasil. Cada amazonense consome, em média, um pouco mais de 50 quilos de peixe por ano. E nós consumimos tanto peixe que a gente tem que comprar peixe de fora, como é o caso de Rondônia. Nós podemos produzir peixe sem desmatar. E aí, veja bem o seguinte, quem está dizendo isso não é o deputado Sidney Leite. Pesquisadores ligados à questão ambiental, você faz um corte hoje na floresta, daqui a 30 anos ela se regenera. Nós podemos fazer manejo florestal dentro da lei, tirar essências e óleos, que o caboclo nos deu esse ensinamento, certo? Você vê, por exemplo, o pau-rosa, uma das raras usinas ainda tem no meu município. Ele é o fixador básico da maioria dos perfumes franceses, inclusive ele é praticamente o perfume do Chanel número 5, da mulherada aí que gosta, de homens também. Então, nós temos um potencial fantástico. Agora, se as políticas do governo federal e nós também, enquanto governo do Estado, não entendermos isso, nós vamos ficar aqui no feijão com arroz, certo? Aí o ministro Tarcísio diz que vem ao Amazonas para fazer aí uma visita à BR-319. Se estiver chovendo como está essa semana, ele vai fazer um rally, né? Não é uma visita. Mas por que ele não priorizou no orçamento? Estávamos lá, os 4 governadores do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Senadores de todo esse estado, e 100% da bancada do Amazonas. E deputados federais de todos os estados. Por quê? Porque essa estrada interliga o Acre, Rondônia, Roraima e o Amazonas. Ele interliga a Amazônia Ocidental. Então, veja bem uma coisa. Ele vem aqui, mas em nenhum momento ele disse que é prioridade e não há orçamento para início da obra 319. Então, há que ter, por parte do governo, um outro tipo de atenção. Inclusive, o ministro Paulo Guedes tem que entender o seguinte: o Amazonas faz parte do Brasil. E há uma preocupação internacional com parte desse território brasileiro. Ele tem que compreender isso. Por quê? Porque se nós pudéssemos facilmente, e ninguém quer isso porque não é da nossa vocação, destruir a floresta para buscar uma outra atividade econômica, mas não é. Todo mundo quer que a gente preserve, porque a chuva que acontece em São Paulo e outras regiões do Brasil se deve muito em função da umidade da floresta gerada pelo Amazônia, mas principalmente pelo estado do Amazonas. Então, eu acredito fortemente na agricultura, inclusive eu quero lhe dizer aqui uma coisa. Aí você pode dizer assim, como é que alguém que defende a preservação da floresta faz parte da frente parlamentar da agropecuária? Porque nós temos um jeito diferente de ser e de produzir. O grosso da nossa produção está na agricultura familiar, que não causa grande impacto. Agora, este homem que está no campo, assim como na França, nos Estados Unidos, há subsídio e fomento para quem produz na agricultura, na pecuária, e a pecuária não é só criação de boi, é criação de animais. Pode ser uma criação de porco, de ovos. E ressaltando, nós somos o 5º maior produtor de ovos do Brasil. O Amazonas, principalmente Manaus. E nós somos autossuficientes em produção de ovos. Aí diz assim, mas por que vem ovos de outras regiões para cá, que você lê lá, aí tem ovo da Mantiqueira, ovo não sei de onde, não é produzido aqui. Aquele ovo já chega aqui com a data de vencimento estourada. Compre ovos produzidos no estado do Amazonas. Mas nós precisamos ter essa estrutura que muito bem você coloca como uma cadeia produtiva. Sabe quantos pescadores nós temos no Amazonas? Quase 100 mil. Entre pesca de subsistência, pesca comercial. É um volume muito grande, mas nós não temos políticas claras para esse setor. E é essa atenção que tanto o governo do estado precisa entender e compreender, como também o governo federal. No sentido de trazer transparência e tratar o Amazonas não como um pobre coitado, mas de dar oportunidade para a gente. Veja bem o seguinte, com tudo isso, nós somos vice-campeão de pobreza nacional. 49,2% da nossa população está na pobreza, nós só perdemos para o Maranhão. Nós somos o 2º estado com o maior déficit de habitação do Brasil. E eu não digo isso com alegria. Eu digo isso com quem estuda, com quem está correndo atrás, com quem está questionando o ministro e brigando para a gente construir casas, melhorar o saneamento. Nós temos um dos piores índices de coleta de esgoto do país. E isso eu não digo com alegria. Isso eu digo com muita tristeza. Então, o Brasil que cobra
como foi o editorial do Globo de anteontem. A eficiência do modelo Zona Franca de Manaus pelo incentivo fiscal, e esquece o Globo que o estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o Espírito Santo e São Paulo, enquanto o Amazonas tem 8% de incentivo fiscal concedido por tributos do governo federal, esses estados têm 52%. E se eles são contrários ao modelo Zona Franca, eles são contrários à floresta em pé e são contrários a qualquer modelo de desenvolvimento regional. Como anda a questão da investigação lá da CPI do BNDES, que o senhor também Olha, nós estamos iniciando, né, a convocação de vários atores que estiveram tanto no BNDES quanto de empresas beneficiadas. É óbvio que todo mundo que vai lá nega, né? Mas veja bem o seguinte, primeiro, parte da crise econômica que a gente viveu também teve um fator aí. Se pegava dinheiro público e outras fontes de recurso, se captava dinheiro com esse custo e emprestava isso aqui. E a outra, fazendo obras em países que você não tinha certeza de receber, como hoje está o Porto de Mariel, em Cuba, que o governo cubano deve ao governo brasileiro, porque a dívida já não é do BNDES. E em torno de mais de 10 bilhões de dólares em financiamento, teve em delação premiada da Operação Lava Jato, recursos oriundos do BNDES e que essas empresas doaram para a campanha de muitos políticos afora, principalmente políticos que estavam no poder. Mas alguém já foi ouvido? Não, nós tivemos 2 foros ouvidos, mas ela é um processo, são muitos documentos, muito material. Já ocorreram outras CPIs do BNDES lá na Câmara e não teve resultado, mas nós estamos empenhados em que tenha resultado nesse sentido. E não adianta querer buscar grandes coisas, mas você pega Brumadinho, qual é a empresa que opera lá? A Vale. Aí eu já não estou mais falando de financiamento externo, estou falando de financiamento interno. Quem foi a empresa que mais aportou dinheiro na Vale? Qual foi o banco? Foi o BNDES. Então, o BNDES é um banco público e nós entendemos que a prioridade é gerar e trabalhar a infraestrutura. Quantas obras que construíram países na África, países na América do Sul, inclusive financiamentos para países como Cuba, que eu acabei de citar, quantas obras tem financiada pelo BNDES no Amazonas? Que eu tenha conhecimento, uma, que é a estrada que ligará Manaus a Manacapuru. Diga-se de passagem, essa empresa deve satisfação ao povo de Manacapuru, porque eu nunca vi uma obra demorar tanto. Já passaram 5 governadores, tá? E eles não terminam a obra. Com certeza tem interesse em demorar para fazer aditivo e ganhar mais dinheiro. Essa obra é financiada pelo BNDES. Então, nós vamos continuar fiscalizando, continuar cobrando, que esse é um desejo da população, mas para que possa corrigir os rumos do BNDES daqui para frente, que erros como esse não possam ser cometidos pela decisão de um presidente da República, mas que o BNDES tenha autonomia para financiar aquilo que é prioridade para o Brasil e para os brasileiros. O senhor, então, confia no presidente que aí está? O senhor acredita que as promessas de campanha em relação à nossa região, ele vai cumprir? O que falta, assim, o que a bancada do Amazonas pode cobrar mais assim dele para que seja realizado de imediato, por exemplo? Olha, tem um colega deputado, vou citar aqui o nome dele, é o Bosco Saraiva, ele estava comentando comigo e com o senador Omar, nós estávamos aguardando para uma reunião da bancada, e ele disse que um colega dele de São Paulo disse o seguinte: se São Paulo tivesse uma bancada como a do Amazonas, que com 8 deputados e 3 senadoras fazem o que fazem, e a gente, com um número infinitamente maior, a gente não consegue fazer o que vocês fazem. Nós cobramos muito. Como eu disse, a BR-319 foi uma promessa do candidato à presidência. Como o ministro fala uma coisa, mas na prática não acontece. O ministro Paulo Guedes, que é conhecido como o posto Ipiranga, né, que tudo resolve no Brasil, ele não passa agora mais de 15 dias ele fazendo ataque à Zona Franca. E ele que vem a público dizer que esse rombo da decisão do STF, esse possível rombo, que é uma grande da mentira, seria superior a 24, 26 bilhões, o Marcos Sintra, no dia dessa reunião, afirmou para nós, né, que o custo da Zona Franca é de 7 bilhões. E está junto com ele, é a pessoa que fala por ele da reforma tributária. Então,
Qual é a minha preocupação particularmente? É que é um governo que diz e desdiz. O presidente da República interferiu ou não no aumento do diesel. Um dia ele diz que sim, no outro dia diz que não. O presidente que vetou uma publicidade do Banco do Brasil, e aí no outro dia falou que ia baixar juros, que causou uma tremenda instabilidade no mercado. O que eu lamento muito? Que esse disse-me-disse em relação à Zona Franca de Manaus, fora essa campanha mentirosa da mídia do Sudeste brasileiro, tem causado inúmeros prejuízos para a geração de novos empregos. Como eu disse aqui, entre os desalentados e desempregados, isso são dados do IBGE, nós temos mais de 300 mil pessoas que moram em Manaus, ou que são manauaras que nasceram aqui ou escolheram Manaus como a sua terra. E o que acontece? Quem está com a perspectiva ou tem interesse em investir na Zona Franca, você, opa, eu vou aguardar passar isso. Certo? Eu não estou lá para ser contra ou a favor, sou a favor do Brasil. E torço e vou trabalhar para que as coisas corretas aconteçam no Brasil e para que a gente possa crescer. Eu não tenho essa visão pequena, como foi dito ontem, que determinadas centrais sindicais e determinados partidos de esquerda disseram, não, a gente não pode fazer a reforma A ou a reforma da Previdência porque o Bolsonaro se reelege. Essa não é a minha preocupação. Minha preocupação é que o Amazonas cresça, que se desenvolva. Eu fui eleito deputado federal para corresponder à expectativa daqueles que confiaram e acreditaram na nossa proposta. Nós temos um problema grave de violência nesse estado, como em muitos estados da federação. Então, a questão é que a gente tem que se unir e trabalhar. É isso que eu entendo. E todas as vezes que o presidente da República tiver interesse em nos ouvir a bancada do Estado do Amazonas, ouvir a bancada do meu partido, nós vamos nos posicionar daquilo que a gente tem conhecimento, daquilo que a gente acredita, pelo bem de todos. Eu não estou lá para aplaudir nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. Eu não estou lá para isso, eu estou lá para trabalhar. E acredito que a grande maioria da população não está nesse bate-boca. A grande maioria da população quer trabalhar, quer que se desenvolva, quer oportunidade. Isso sim que eu entendo que a população quer. Saúde de qualidade, ter direito à habitação, ter direito a saneamento básico, ter direito à água de qualidade na torneira e poder criar e conviver com a sua família e criar seus filhos num ambiente de paz. Porque hoje a violência na cidade de Manaus e nas 61 cidades do interior do estado não nos permite isso. E é isso. O senhor tem algo mais a acrescentar? O que eu tenho a dizer é que eu quero agradecer, quero fazer um pedido aqui pelo Amazonas Press, que me ajudem na construção desse mandato. Né? Seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo WhatsApp, certo? Quando eu não estou no interior, eu estou nos bairros de Manaus. Ontem era feriado, mas eu aproveitei para visitar o Educanto. Tanto a demanda do Prosamin, que se confunde com a área daquelas pessoas que foram vítimas da tragédia, em torno de 600 famílias, daquele incêndio. Né? Eu agora, saindo daqui, vou para uma reunião na agência de fomento e vou visitar os venezuelanos que estão acampados lá ao lado da rodoviária da cidade de Manaus. Então, amanhã eu estarei visitando o Hospital Adriano Jorge, que é o que me lembra aqui na cabeça, mas de uma agenda extensa. Então, eu tenho procurado fazer isso. Os dias que eu passo em Brasília, eu estou lá correndo, participando das comissões, estudando, estando em plenário, né? E os dias que eu estou em Manaus, ou, melhor dizendo, no Amazonas, quando eu não estou no interior, eu estou nos bairros. E essa questão da saúde me preocupa muito. Nós temos um problema sério para resolver na Fundação SECOM. O Amazonas, lamentavelmente, é o estado que mais morre mulher por câncer de colo uterino, que a gente pode reduzir isso com decisão política e firmeza de ação. Nós somos comparados aos piores índices do mundo. São quase 300 mulheres por ano. Isso é de partir o coração. E nós estamos empenhados nessa luta. Então, eu queria que você contribuísse com esse mandato. Eu não estou deputado, porque eu não sou deputado, eu estou deputado. Só de quem votou em mim. Eu estou deputado da população do estado do Amazonas. Então, a sua contribuição é importante, dando sugestões, fazendo críticas, opiniões. Tudo isso faz com que a gente possa estar mais próximo, ter o sentimento das pessoas no momento mais curto e sem precisar andar muito. Então, eu só quero mesmo agradecer, certo? Dizer que fora essa questão da universidade, nós vamos realizar uma audiência pública para discutir telefonia celular, telefonia móvel, melhor dizendo, e internet na Amazônia. Nós vamos discutir a questão da aviação regional. O que eu estou falando aqui são requerimentos da autoria do deputado Sidney Leite.
E também nós vamos discutir a questão da segurança nas fronteiras. Por quê? Porque o Brasil não é um grande produtor de droga. E nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo. E nós precisamos dar um basta nessa entrada de drogas fácil no Brasil. E aí é uma política de governo federal. Então essas questões nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, tanto no que diz respeito a leis, as leis que já estão lá transitando. E quero encerrar com um assunto que aonde eu chego as pessoas me perguntam: deputado, qual é o seu posicionamento sobre a reforma da Previdência? Primeiro eu quero dizer o seguinte: aquilo que é para tornar mais dura a vida do pequeno, o governo não conta comigo com a proposta que está aí, certo? Mudar na regra do benefício da prestação continuada, que aquelas pessoas que não têm direito, dinheiro, melhor dizendo, e nem oportunidade de trabalho para contribuir, e esperar chegar a 70 anos para receber o salário mínimo, nós somos contra. Eu e o meu partido. Segundo, mexer em aposentadoria rural, também sou contra. Tirar da Constituição a questão previdenciária, também somos contra. A questão previdenciária está na Constituição. E eu defendo algo mais. Que alguém poderia perguntar: e a idade do professor? Eu defendo algo mais. Sabe qual que é? Você não pode comparar a cidade do Maraquiri, aqui ao lado de Manaus, à cidade de São Paulo. Você não pode comparar o estado do Amazonas ao estado do Rio Grande do Sul, que está quebrado. Eu entendo que cada estado e que cada prefeitura tem que fazer sua reforma de previdência, certo? Agora, o que eu sou a favor de acabar privilégio? Político, grandes funcionários públicos e outros que recebem de aposentadoria 30, 40 mil reais, eu acho que tem que ir para o teto. Acho não, entendo que tem que ir para o teto da Previdência, que ganha 5 mil e pouco, e todo mundo sendo teto. Acabar com os privilégios eu sou contra. E o que eu disse para o ministro Paulo Guedes, em uma oportunidade que parte do meu partido esteve conversando? Disse: ministro, a reforma da Previdência ela é essencial. Agora, nós não podemos confundir o seguinte: a desigualdade no Brasil é muito grande. A Previdência Social, ela só atende, melhor dizendo, e consegue chegar a 3% dos pobres. Mais de 40% do que a Previdência Social chega é para atender ricos. Então, nós não podemos perder a perspectiva social. E essas desigualdades, o Estado brasileiro, neste momento, ainda terá que interferir para não jogar mais pessoas na vala da miséria e da pobreza sem esperança nenhuma, sem expectativa de vida. Então, eu não voto naquilo que é para prejudicar o pequeno, prejudicar o trabalhador, prejudicar aquelas pessoas que lutam diariamente para garantir o pão de cada dia e ter o sustento da sua família. Então, o meu posicionamento na reforma da Previdência é este, certo? E nós não podemos tratar realidades tão distintas numa única lei. Então, a Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara de Vereadores, tem condições de relatar e de votar a previdência necessária para o seu município e necessária para o seu Estado. E a legislação federal, nós, 513 deputados, fora os 81 senadores, teremos que ter a responsabilidade pelo bom debate, pela discussão de votar. Parte do que eu penso, eu já estou tendo a oportunidade de dizer aqui. E assim eu vou votar. E assim eu posso afirmar o que, desses pontos que eu disse, grande parte do meu partido votará nisso, contra a proposta do ministro Paulo Guedes, que está lá no Congresso Nacional. Tá certo, deputado. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E o senhor seja muito bem-vindo, pode vir sempre que quiser, a casa está aberta, as portas estão abertas para o senhor. E assim como o senhor fez o pedido, né, para que possamos lhe ajudar, nós também pedimos que o senhor e toda a bancada continue trabalhando fortemente, como o senhor já tem feito, mas que não perca a fé, não perca a esperança, né, porque eu acho que é até um atributo da gente aqui da região ter fé. E boa sorte. E boa persistência e perseverança, né? Que é coisa do caboclo do Amazonas, né? Obrigado. Eu é que agradeço. Um forte abraço.